ano Deus me trouxe de maneira sobrenatural, de maneira inesperada. E neste lugar Deus tratou comigo, com a minha esposa. Neste lugar recebi palavras proféticas. E uma das é que nós estaríamos trazendo caravanas aqui para Israel. E quando a Carla falava isso conosco, eu confesso que naquele quarto de hotel, vendo a minha esposa tão debilitada, sem conseguir dormir, e eu junto com ela também debilitado, a gente no pleno aniversário dela, 18 de maio, ano passado, a gente não iria sair naquele dia. Era para ir ao Rio Jordão. E você lembra, cara, do roteiro? Não, o dia que vocês foram. O Rio Jordão, você lembra, meu amor? Teve outros trajetos, né? Que a gente ia perder isso, bem-aventurado também, que fomos muito tratados por Deus. E hoje eu estou aqui para dizer, quem diria? Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas eu fico muito maravilhado por estar de novo neste lugar. Israel para mim é algo sensacional. Nos dias que antecederam a nossa vinda a esse, agora eu não conseguia dormir de tanta ansiedade, porque lembrar que eu estaria aqui de novo, como eu falei, como estivesse matando a saudade. E nessa manhã também eu fui tremendamente presenteado por Deus, através da vida do pastor Israel naquele bar, através daqueles louvores. Realmente foi algo que eu vou levar para a minha vida inteira. E agora, presenteado também por Deus, porque eu sei que Deus está querendo começar algo aqui em nossa vida. Então eu queria que você guardasse essa palavra. Aqui começou, aqui neste lugar, começou o maior ministério de toda a história. Aqui começou o maior chamado, do maior missionário, do maior profeta, do maior pastor que já existiu, do nosso mestre, do nosso Senhor. Começou aqui. Ele escolheu este lugar aqui para começar. E ele começou de que forma? O texto diz aqui, começou num casamento. Né? Jesus sempre gostou de alianças. Ele é um Deus de aliança. Eu queria que hoje também nós estivéssemos aqui dispostos, como o Chiraga falou, a renovar as nossas alianças. Aliança com Deus, aliança com o cônjuge, aliança com os pais, aliança. Porque ele escolheu este lugar e escolheu este momento, casamento. Fala também de família, para ele começar. Ele diz que Maria estava ali e como uma mulher sábia que ela era, Maria sabia observar e interceder. Então ela estava ali intercedendo, dizendo: filho, acabou o vinho. E nós sabemos que o vinho representa alegria. Talvez nós não estejamos hoje, como a palavra que foi ministrada também pelo pastor Vanildo ali no Mar da Galileia, tão atentos de perceber que talvez em lugares que nós estamos, convivemos, até pastoreamos pessoas, famílias, está faltando alegria, está faltando vinho. Olha, eu já fui em igrejas de perceber que não tinha mais vinho. E é muito triste você chegar em uma casa e você perceber que está faltando vinho. Eu creio que Maria ficou preocupada porque para o judeu isso era primordial. Era muito mais do que se na nossa festa de casamento acabasse o refrigerante, os salgados.
porque aí o pessoal se viraria, né? Cortaria o bolo, mas acabar o vinho para o judeu era acabar a festa. E Maria estava preocupada porque ela estava identificando que aquela família, ela iria passar uma grande vergonha, iria ser marcada para o resto da vida. E você imagina, 2.000 anos depois, aqui ainda continua um pequeno vilarejo. Imagina isso, há 2.000 anos atrás, todo mundo se conhecia aqui, a coisa ia repercutir, acabou o vinho na festa lá, daquela família. Maria estava preocupada porque, claro, ela era conhecida, talvez ela era até parente. Então ela pede para quem pode resolver. E aqui eu aprendo que nós precisamos, além de estar atentos a não somente as necessidades do nosso irmão, da nossa família, mas também a necessidade espiritual. Nós como igreja precisamos nos preocupar mais. Geralmente nós nos preocupamos quando o irmão falta de repreendê-lo, dizer: por que você não foi para a igreja, você faltou. Mas a gente não tem o costume de perguntar por quê, o que está acontecendo, você está doente, você está fraco, você está precisando que a gente ore juntos. E havia essa preocupação. O texto diz que ela então, ela fala com Jesus, ela intercede. O poder da intercessão é muito forte. O poder da intercessão é imediato. Você vê que Jesus não responde automaticamente, mas não se passa muito tempo. E o termo que ele usa aqui, mulher, essa palavra, ela fala de carinho, não é o mesmo termo para nós do português. A palavra mulher, para a gente é uma palavra comum, mas a palavra no aramaico é uma palavra carinhosa, querida, amada. Foi assim que Jesus tratou com Maria. Ele diz: ainda não é chegada a minha hora, não está na hora de começar. Mas ele não está dizendo que não vai fazer. Muitas vezes Deus nos trata dessa forma. Nós estamos pedindo: Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva, começa logo, começa a fazer a tua obra. E ele não está dizendo para a gente que não vai acontecer. Ele não está dizendo não para a gente. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Amém. Mas não na hora que a gente está pedindo, que a gente quer que vai acontecer. Mas vai acontecer. Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é bondoso. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele não quer nos expor. Porque Ele não quer que passemos vergonha. Aí Maria faz algo impressionante. Ela disse aos serventes: façam tudo que Ele vai mandar. Isso repercute até os dias de hoje. Você quer que o vinho volte? Você quer que o milagre aconteça? Você quer que Jesus opere? Faça o impossível? Então faça o que Ele mandar. Faça o que Ele mandar. Então ele ordena: tragam 6 talhas de pedras. Aquela que... Daqui a pouco você vai falar sobre isso, purificação de você. Aquela aula que você deu para a gente. Isso, interessante. A Carla deu uma aula no ano passado para a gente aqui sobre essas purificações, algo profundo que vai abrir mais a sua visão. Essas talhas das purificações dos judeus foram essas que Jesus mandou trazer com água. E ele disse assim: enchem de água até em cima. Plenitude. Interessante que o nosso Deus não é Deus de coisa pouca. Até em cima. Pleno. É assim que Ele quer fazer também conosco. E quando trouxeram a Ele, Ele diz: agora pode levar. As coisas, queridos, na nossa vida, muitas vezes não fazem sentido sem a presença do Senhor. É por isso que nós precisamos levar a Ele primeiro. Ele poderia simplesmente dizer: peguem aquelas talhas e levem. Não, ele diz: tragam a mim.
quando traz a sua presença, só a presença dele já é o bastante. Só a presença do Senhor na nossa vida já é o bastante. Só a presença dele no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja, já é o bastante. Agora leve, quando trouxeram, agora leve. E eles o fizeram, eles obedeceram. O texto vocês já sabem, quando o especialista, o mestre Sala, provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, ele imaginou que estivesse em outro lugar. Diz o texto ali que os serventes sabiam. Então ele chama o noivo e ele diz assim, a gente imagina aqui que ele dialoga, né? Ele fala suavemente com o noivo, mas eu imagino ele dando uma bronca, por quê? Porque ele era o responsável. O noivo deixou ele responsável. Então é como que ele dissesse assim, o que foi que você fez? Todo mundo põe o vinho bom primeiro, e agora que todo mundo já tomou, então serve o inferior, mas você guardou até agora o bom vinho, ou seja, você guardou até agora, que o pessoal já tomou, o bom vinho está guardado até agora. E o texto diz assim, deu início Jesus, assim começou Jesus, os seus sinais aqui. Interessante que até ontem nós líamos esse texto dizendo, assim Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Hoje a gente pode dizer, a gente pode ler, assim deu início aos seus sinais de Jesus aqui. Nós estamos na Bíblia, nós estamos dentro da Bíblia. Aqui ele começou, ele manifestou a sua glória. Eu quero declarar profeticamente que aqui também, estamos dentro da Bíblia, ele vai começar aqui. Aonde? Aqui. E ele vai também manifestar a sua glória aqui. Amém. 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 Eu declaro essa palavra e sou o primeiro a me apropriar dela. Amém. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida também. Amém. E declarar que o Senhor poderia, no início, porque ele sabia, ele já chegou àquele casamento. Eu quero concluir com isso. Jesus já chegou àquele casamento sabendo que iria acabar o vinho. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa aqui ou no retorno. Ele sabe o que você precisa. Ele já sabe. Ele chegou aqui sabendo que iria acabar o vinho. Ele chegou sabendo da necessidade. Mas por que então ele não agiu logo? Nem com a intercessão do pedido da sua mãe. Ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Ele esperou primeiro os recursos acabarem. Ele esperou primeiro o que já se tinha acabado. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele é especialista em deixar o melhor no final. Eu quero declarar profeticamente para nossa vida nessa tarde, aqui em Caná da Galileia, o melhor de Deus está para acontecer na nossa vida. Amém. Aqui em Israel, você já viveu momentos maravilhosos, mas até a volta para o Brasil, você vai dizer, o melhor de Deus estava realmente para acontecer. Você vai voltar para o Brasil e você vai dizer, realmente, o melhor de Deus estava para acontecer. Você vai chegar em casa e você vai dizer, como o mestre Sala, o melhor vinho está diante de nós. Esse melhor vinho que é o Espírito Santo também. As melhores experiências de Deus na nossa vida estão para acontecer. Amém.
Vamos orar? Amém. Curva a sua cabeça.